Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, o vídeo de hoje nem dá para acreditar, mas o Cruzeiro, depois de 15 anos, é semifinalista, né, na Copa Sul-Americana. Assim, para mim é algo assim inimaginável, porque, por exemplo, eu com 27 anos, então não tem conquista tão recente do Cruzeiro indo tão longe, né? A última vez que eu lembro, assim, foi em 2011, eu acho que contra o River, né? Com aquele gol de cabeça no finalzinho e tal. Então não tinha, né? Tinha poucas memórias recentes dessa questão do Cruzeiro na Libertadores. Sempre via batalhando, buscando como que era respeitado, né? Na Libertadores e pelo campeonatos internacionais, né, principalmente pelos argentinos, mas é diferente você ver, perceber isso de você estar vivendo isso, né? Então, muito feliz, né, com essa classificação do Cruzeiro na Sul-Americana e, né, para mim, é uma oportunidade de ver o Cruzeiro campeão de um campeonato internacional que eu, igual eu falei, nunca vi, né? Nasci em 97, né? Vi, assim, meus bebês. Então, né, tô querendo ver um no estádio presencial, né, de ter aquela sensação mesmo. Então, acho que em relação ao jogo, assim, acabou que a gente ficou com aquela questão de que no primeiro jogo, né, poderia ter já decidido o jogo ali, que se ficasse um 4-0, 5-0 não seria uma coisa inimaginável, mas já se deu para perceber assim que o time do Libertad, o time, né, do Libertad tinha algumas dificuldades, sim. Não era um time, tinha um time que tinha algumas deficiências, né? Então acabou o Cruzeiro fazendo uma boa vantagem no primeiro jogo. Para o segundo jogo, acho que juntou essa questão da saída do Seabra, né? Que eu acho que o que deixou a gente muito preocupado para esse segundo jogo é pela questão da queda de rendimento que o Cruzeiro teve, né? No jogo contra o Criciúma, né? Que mesmo eu entendo essa questão, né? Que foi um jogo muito cansativo, né? Com 43 graus quase de temperatura, então foi, né? Um jogo difícil, sim, mas acho que acabou interferindo para esse jogo, né, da Sul-Americana, que o pessoal ficou assim, será, né, que poderia ter feito um placar mais elástico, tá, um 2-0 não é. É um placar bom, mas não é, por exemplo, se faz um gol no primeiro tempo, né, já fica meio apertado, não fica um placar tão favorável, fica um placar perigoso, mas em relação ao jogo em si, acho que foi um jogo que o Cruzeiro estava controlando muito bem o jogo, assim, principalmente até a expulsão do Romero. Eu achei que acabou que. Acho que ele não acreditou no. Nossa, travou toda. O juiz estava tendo critérios diferentes, estava dando. Não estava dando algumas confusões mesmo na hora que eu tava vendo, por exemplo, tinha algumas faltas claras que ele não tava dando, tanto que o Cruzeiro aí dava algumas faltas que até poderia não ser o cartão e ele dava pro do Cruzeiro, né, e pro do Lanús ele não dava. Então, eu achei que acabou essa expulsão, né, e o Romero, por ser principalmente o capitão, tem que ter, né, assim, uma malandragem maior, né? Não pode deixar isso acontecer, mas, né, eu achei que acabou ele também, não sei se ele esqueceu do outro cartão, né, que tinha tomado, ou foi, né, mesmo juvenil de ter encostado na bola que parecia que o juiz ia dar falta, né? Poderia até não dar, mas, né, mesmo que não desse, né, ele não poderia comprometer tanto assim como expulsão. Mas em relação ao jogo, assim, né? Até essa expulsão do Romero, o Cruzeiro estava controlando o jogo, assim. Claro que o outro time teve também algumas oportunidades, mas não foi que preocupasse tanto, né? Aí eu acho que depois
que acaba que o Romero é expulso, né? Aí o torcedor já fica meio receoso e quando, né, tem o gol do Roque Santa Cruz, né? Aí que o Cruzeiro fica mais apreensivo, assim, mas aí uma coisa que o Diniz falou, e eu acho que eu percebi também durante a transmissão, né? Como que aí entrou a torcida, né? Romero saiu e o torcida jogou como jogador, apoiando, percebendo que tinha que fazer a diferença ali, né? Acabou saindo aplaudindo o Romero, né? Mas a torcida percebeu que tinha que ali fazer seu papel, apoiar, né? De fortalecer aquele time. E uma coisa interessante em relação ao jogo, né, já deu para ver que o Diniz inspirou sim os jogadores, né, eu assisti o bastidores, é, então você vê, né, assim, eu me sinto muito feliz de ver ele falando daquele jeito, né, de mostrando a importância, né, de que eles estavam ali por causa de quem estava ali em cima, tipo, da torcida, de que o objetivo principal é ser campeão, claro, sim, mas campeão é uma, tipo, como vamos dizer assim, uma consequência. Então, achei que o diferencial desse jogo foi que o Diniz conseguir, vamos dizer assim, né, no popular, pilhar os jogadores, e tanto que ele falou, né, na coletiva que ele não fez assim nada, nem pediu nada a questão de posicionamento e tal. Foram os próprios jogadores que perceberam essa questão do toque mais com os pés ali, principalmente né, ali perto da área do Cássio. Acabou tendo agora algumas horas algum perigo, né? Vai ter que ser, por enquanto tá sendo teste para cardíaco mesmo, nossa, naquela bola que o Zé Isvaldo tromba com ele mesmo. Acho que não tem nenhum torcedor do Cruzeiro que não deu um treco naquela hora, né? Mas eu acho que isso é com o tempo mesmo, mas parece que o Diniz vai conseguir entrosar, tirar o melhor, sim, dos jogadores, né? Achei interessante também essa questão dele ir conversar com alguns, tal, né? Porque não tem como, alguns você vai ter que ter uma conversa diferente mesmo. Claro que vai ser um jogo coletivo e eu achei que foi um dos jogos mais coletivos do Cruzeiro em si que você via que o Cruzeiro estava atacando em bloco, e foi uma questão até que o Matheus Pereira citou. Então você vê que tem essa questão da coletividade, mas tem alguns que vão se sobressair. A gente percebe que tem uma técnica diferente, igual o Matheus Pereira, quando chegou, a gente viu que tinha uma técnica diferente, né? O Peralta, tá se vendo uma coisa diferente. Ramiro não. Oh, meu Deus. Djalma, você vê que tá, Djalma, o Lautaro Dias, principalmente nessa questão, ele rouba umas bolas, tá em todo lugar, assim, né? Tem um sangue bem argentino, assim, dessa questão de ir na bola, disputar toda a bola, acreditar até o fim. Então, foi interessante nessa questão desse jogo. Igual eu falei, então, o jogo, até a expulsão do Romero foi um jogo meio que controlado, acabou depois, pelas questões que aconteceram da expulsão, do Cruzeiro ter levado o gol, aí no final já ficou meio perigoso o jogo, né? Assim, mas nada que acho que ficou um jogo perigoso, sim, né? Tanto que na hora de assistir, eu assisto, né, conversando, eu assistindo, xingando, né? Vai, na bola, pelo amor de Deus, e a bola só aquele toquinho pra trás, e aí não tinha ninguém lá atrás, só o Caio Jorge, e ele contra, tipo, três não ia dar muito certo, né? Teve umas duas roubadas de bola que até deu certo, mas, né, depois no finalzinho, assim, foi meio deu uma desconcentrada, mas aí eu acho que pode ter sido a questão do cansaço mesmo, dessa questão de que aí o Diniz, né, já deu para perceber que ele vai ter um trabalho sim, né, porque a teoria que o Cruzeiro dá uma queda mesmo, né, a gente tem percebido isso, mas outra questão interessante também em relação ao jogo foi o Cruzeiro, mesmo quando fez um a 0 ali no início com o Caio Jorge, continuou atacando, né? Demorou só no segundo tempo para ter essa baixa, e depois da expulsão, eu acho que a expulsão pode ter condicionado isso também, né? E acabou que, né, condicionar isso, acabou que com as substituições, né, também ficou um pouquinho a entrada do João Marcelo e tal, tornou que o time, né, recuasse um pouco, ficasse mais ali, né, se defendendo.
Mas uma questão interessante que eu achei também é como que em relação ao treinador, que eu acho que acaba que ficou muito como esse jogo, né, teve essa questão do Diniz, ficou muito nessa avaliação das coisas que o Diniz fez e como que os jogadores absorveram isso, se jogaram de acordo com o que a gente tem visto, já viu no Diniz, né, do dinizismo, vamos dizer assim. Ele troca, né, bem rápido, assim, não demora tanto a trocar depois da substituição do Romero, né, depois da expulsão ele não demora tanto a trocar e depois vê que não consegue, né, as substituições muito, assim, João Marcel e Vital não surtiram tanto efeito. Aí ele acaba colocando o Peralta, que entrou também muito bem. Barreal não entrou tão bem, mas eu acho que tem que ter um cuidado com ele. Muito fofo, ele veio, né, a público pelo seu Instagram e pediu desculpas à torcida por não estar 100%, dando seu 100%. Então a gente vê que ele ainda tá sentindo, né, ele fala que ainda tá sentindo essas dores no tornozelo. Então, né, ele tá dando o máximo que ele pode com essas questões de dificuldade. Então, achei interessante a questão de que ele não muda mesmo, né? Uma coisa que eu não sei se teve um jogo, acho que um jogo que o Seabra poupou o Matheus Pereira, assim, né? E o Seabra foi, tirou, colocou. Eu sinto que o Seabra não, o Diniz, né? Colocou o Peralta, né, e o Vital, mostrando de que ele vai precisar dos outros jogadores, né? Então, eu acho que às vezes isso também é importante porque o outro jogador se sinta valorizado. Não que o problema que o Seabra tem tido foi em relação a isso, mas passa a impressão de que eu sou importante, né? Eu acho que a pessoa que tá ali vê que não, eu vou entrar no lugar, né? Mostra o pulso firme do Diniz de não vou tirar Matheus Pereira e também mostra essa questão de que pro jogador que tá ali fora de que não, ele confia em mim, né? Ele precisa de mim, então de dar o seu melhor. Claro que pode ser diferente, né? Eu acho que a gente tem que entender também, esse time não vai mudar até o final do ano, vai ser com esse time que se Deus quiser a gente for campeão da Sula, vai ser com esse time, vai ser com o Vital, vai ser com o Ramiro, vai ser com o Lucas Silva. Então, é de entender também que eles entrando, mas não comprometendo, é de dar graças a Deus, né? De perceber, de agradecer, porque a gente, né, às vezes os outros vão precisar de sair também. Igual eu acho que até foi uma estatística da Amanda Buru nos comentários depois do jogo na Samuca TV, de que o João Marcelo tem muitos jogos, né? Acho que tem quase 40 jogos, tem muitos jogos em sequências, né? É quase o dobro da temporada do que o ano passado. E pode ser muito isso que tem feito essa queda de rendimento dele, né? Porque, por exemplo, é mais o dobro de jogos que já jogou, né? Então é normal você ter uma queda de rendimento. E acho que a gente tem que tirar muito, por exemplo, o Caio Jorge, que a gente viu, né? Que agora que tá, parece que deslanchando. O Matheus Pereira também, a gente via que era diferente, mas demorou um pouquinho para engrenar, assim, agora também tá passando por um pouquinho de estabilidade. O próprio Marlon, né, teve também momentos difíceis em que em que a gente queria cair, que tal, e acho que foi um dos melhores jogos dele, tanto que ele que dá, Romero, ele, né, que dá um passe pro Caio, ele que dá o passe pro Caio Jorge, né, dá um facão para o Caio Jorge fazer o gol de cabeça. Então, é da gente ter consciência também que a gente não vai estar sempre com, né, o time que a gente quer todo jogo, né? Vai ter que às vezes ocorrer algumas substituições, nem que seja às vezes pode em alguma parte do jogo, porque, igual eu falei, né? Não é máquina, né? E a gente, por ser é um time que se não tem tantas substituições, então é muitos jogos, né? E a maioria dos times estão sofrendo com isso, então é de ter consciência, de apoiar quem for entrar mesmo, porque é com isso que a gente vai até o final e com possibilidade de ser campeão na Sul. Mas eu achei um jogo que mostrou que pode-se ter diferenças, achei o toque de bola muito diferente, os jogadores mais pilhados, assim, mais elétricos, correndo,
por cada bola. Matheus Pereira também, né, bem mais ativo, assim. Veron também deslanchando, só tá faltando gol, mas bem mais participativo. Eu acho que entrosado com o grupo. O Vijalba também bem entrosado, Barreal, o Lautaro, todos já muito entrosados. Então, eu acho que aos poucos, assim, esse time vai se entrosando, né, chegando nos eixos. Bom, em relação ao jogo, eu acho que foi isso mesmo, igual eu falei, né? Boas observações em relação ao Diniz, já dando, né, um brilho nos olhos no que ele tem, nos jogadores, né, que jogaram com bem mais um toque de bola diferenciado, já correndo mais, né, e ver-se um futuro promissor, né, então agora é esperar, agora a gente tem o jogo, já saiu a data, né, dia 23 e dia 30, né, o primeiro jogo no Mineirão, e é apoiar para esses, se Deus quiser, passar nessa semi e ir pra final, né. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí também o que vocês acharam do Diniz, da coletiva dele também e das substituições que ele fez. Até o próximo vídeo.